Antes da gente votar os pareceres, eu vou pedir para o Francione fazer a leitura de uma consulta. Doutor Francione. Doutor Francione. O doutor Francione, por favor, se dirija aqui ao plenário. Uma consulta que nós fizemos, vereador Raimundo, que foi até uma sugestão de Vossa Excelência, com relação à questão do orçamento impositivo, sobre a questão das emendas impositivas. E essa consulta que a Câmara submeteu ao tribunal se transformou numa tese que com certeza vai nortear também essa discussão nos demais municípios do estado do Pará. Eu autorizou o Francione a usar a tribuna para fazer a leitura da tese, da consulta, com relação que já foi inclusive votada em plenário. Senhor presidente, eu saúdo os demais membros da mesa diretora, os vereadores, funcionários, a plateia, e um muito bom dia a todos. Posso dizer o seguinte, antes de começar a ler sobre esta questão aqui do relatório, que a Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, nós aqui, posso dizer, vereadores, né? Ela tem esse privilégio de ser, digamos assim, um norte para as demais câmaras municipais. Em que sentido? Muitas consultas que foram feitas aqui desta igreja Casa de Leite se tornaram teses, né? Tive o privilégio de ler aquela relacionada tudo da conselheira Mara, né? Em relação aos ex-gestores, que tratavam-se das documentações, foi lido, né? E esta aqui é relacionada à questão das emendas impositivas, né? E aqui, interessante, isso aqui vai servir para todo o estado do Pará. E quiçá que a gente fala assim para o resto do Brasil. Então vamos lá. Processo número 2016-04158-00. Órgão Câmara Municipal de São Miguel do Guamá. Interessado José Paulo Lira Júnior. Relatora conselheira Mara Lúcia, exercício 2016. Relatório: José Paulo Lira Júnior, presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, encaminhou consulta jurídica, folhas 0102, conforme fatos e fundamentos expostos, onde requer, em apertada síntese, a manifestação desta Corte de Contas com vistas ao esclarecimento de dúvidas dos parlamentares sobre a concretização, ou seja, a implementação das emendas impositivas aprovadas na Lei Orçamentária Anual, formulando assim os seguintes questionamentos ora transcritos abaixo. Letra A. O primeiro questionamento que a Câmara, né, aqui o presidente da Câmara levantou. Por tratar-se de matéria orçamentária, ainda é necessário o Poder Executivo regulamentar de forma detalhada e específica através de lei complementar ao orçamento impositivo? Essa é a primeira pergunta. Porque lá na lei federal, né, justamente fala, tem esse dispositivo ali. Letra B. Em caso positivo, isso iria atrapalhar a realização e implementação das emendas impositivas aprovadas na Lei Orçamentária Anual? Então, foram essas duas questões, né, que foram levadas ao Tribunal de Contas. E aí a conselheira continua: diante do exposto, considerando que o caso em questão, apesar de pautado em fato concreto, tanto é que o consulente juntou a Lei Municipal número 309/2015, de 18 de agosto de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências, juntamente com a emenda à Lei Orgânica do Município número 032/2015, que altera a Lei Orgânica acrescentando o artigo 216A, criando o orçamento impositivo, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica para subsidiar a presente demanda, qual seja o esclarecimento de dúvidas sobre a implementação das emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual,
naquela municipalidade. Entendo que a mesma possui relevância temática, dada a sua indiscutível repercussão junto aos demais jurisdicionados desta Corte de Contas, razão pela qual realizarei seu recebimento e apreciação sobre a forma de tese a teor do permissível contido no parágrafo 2º do artigo 300 do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios. Destaco ainda que os presentes autos foram recebidos à minha relatoria em 5 de abril de 2016, onde, considerando o atendimento das formalidades regimentais para o seu processamento, procedi com um prévio levantamento de precedentes e doutrinas sobre o tema abordado, os quais, em parte, serão consignados no meu voto. Após o que, conforme entendimento administrativo, determinei prévia distribuição aos gabinetes dos ilustres conselheiros em 24 de maio de 2016, com o escopo de conhecimento antecipado e aprofundamento sobre o tema submetido. É o relatório. Ou seja, aqui ela resumiu, né, o que o presidente da Câmara solicitou. É um assunto de relevância, né, para as demais câmaras municipais e ela passa ao voto aqui. Preliminarmente, cumpre analisar da regularidade da presente consulta, a qual se confirma dado o atendimento das formalidades esculpidas no artigo 1º, inciso 16 da Lei Complementar número 084/2012, combinado com o parágrafo 2º do artigo 300 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município, visto que, formulada com base em caso concreto, contudo passível de análise e resposta sobre a forma de tese, conforme previsão regimental, para além de ser encaminhada por autoridade competente e suscitada em dúvida na aplicação de dispositivos constitucionais alterados pela Lei Constitucional número 86/2015, de competência fiscalizatória deste Tribunal de Contas do Município. Cabe-me destacar que, ainda em sede preliminar, que a apreciação da consulta e resposta ora apresentadas serão realizadas com base na tese que encerra a matéria, sem que a mesma importe em prévia análise de quanto aos atos de execução de despesas, no que se impõe desta forma a submissão posterior da matéria no TCM, na forma regimental. Letra A. Por tratar-se de matéria orçamentária, ainda é necessário o Poder Executivo regulamentar de forma detalhada e específica através de lei complementar o orçamento positivo? Essa foi a primeira pergunta do presidente da Câmara. Qual é a resposta da relatora, né? Inicialmente, cabe esclarecer a origem da matéria, objeto da presente consulta, qual seja a execução de orçamento impositivo oriundo da emenda constitucional número 86/2015, ou seja, ela veio com base na Constituição Federal, que tornou obrigatória a realização de emendas parlamentares e individuais, as quais, embora não tenham o condão de alterar a natureza geral autorizativa do orçamento no Brasil, instituiu certa impositividade de parcelas de despesas fixadas no orçamento com base na PEC número 358-B da Câmara dos Deputados, alterando os artigos 165, 166 e 168 da Constituição Federal. Ou seja, esses 3 artigos sofreram, né, digamos assim, no seu conteúdo, entendeu? Na redação através da emenda constitucional número 86/2015. As principais inovações trazidas ao ordenamento constitucional pela emenda constitucional número 86/2015 foram didaticamente esquematizados pelo professor Valdeci Pascoal, conforme transcrição abaixo. Letra A. O que ele diz assim, o professor Valdeci Pascoal? Estabelece que o percentual de 1,2% da receita corrente líquida da proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo será o limite destinado às emendas individuais dos parlamentares na lei orçamentária anual. Letra B. Metade deste percentual será destinado
as despesas com ações e serviços públicos de saúde, reforçando a já existente vinculação constitucional de receitas para a saúde, em mais uma execução ao princípio não afetação da receita. Letra C. Esses valores serão computados para fins de cálculo no limite constitucional de despesas com ações e serviços públicos de saúde nos termos do artigo 198 da Constituição Federal. A linha D. Esses valores não poderão financiar despesas com pessoal e encargos. Letra E. Estabelece que é obrigatória a execução das programações orçamentárias derivada das emendas parlamentares no percentual de 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior, conforme os critérios de execução equitativa da programação definidas em lei complementar. Conceitua como equitativa a execução que atenda de forma igualitária em pessoal, independentemente da autoria. Permite que valores de restos a pagar sejam computados para fins de cálculo do 1,2% até o limite de 0,6% da receita corrente líquida do exercício anterior. Letra F. A execução orçamentária das referidas despesas só deixará de ser obrigatório nos casos dos impedimentos de ordem técnica e legal previstos em lei complementar. Letra G. Estatue mais uma atribuição para a lei complementar, prevista no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal, acrescentando o inciso 3, que determina que caberá ainda à lei complementar dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório. H. Define como transferência obrigatória e não voluntária, como no passado, da União, o repasse de verbas oriundas das emendas parlamentares individuais a Estado, Distrito Federal e municípios, vedando o seu bloqueio em razão de inadimplências do ente federativo beneficiado e excluindo seus valores do conceito da receita corrente líquida, para fim de cálculo dos limites de despesa com o pessoal dos referidos entes. E permite a redução dos valores destinados às emendas na mesma proporção da reestimativa da receita ou despesas que possam vir a comprometer os resultados fiscais assinalados na LDO. J. Havendo impedimento de ordem técnica no empenho da despesa, ou seja, para a realização da despesa, serão adotados os seguintes procedimentos. No prazo de até 120 dias, após a publicação da LOA, os poderes, o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas técnicas para o impedimento da execução. Após 30 dias do prazo referido anteriormente, o Legislativo indicará ao Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperado. Após 30 dias do prazo final referido anteriormente ou até 30 de setembro, o Legislativo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento. Passado mais de 30 dias dos prazos supra-referidos ou até 20 de novembro, se o Congresso Nacional não liberar, o Executivo poderá efetuar o remanejamento por meio de ato próprio, situação em que as despesas glosadas com impedimentos deixarão de ter execução obrigatória. Diante do exposto, nota-se que a grande inovação trazida pela Emenda Constitucional número 86/2015 foi a determinação de que uma lei complementar irá dispor sobre os critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto no parágrafo 11 do artigo 166, conforme inciso 3 do parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Outro sim, em atenção ao questionamento suscitado na presente consulta, entendo positivamente quanto à necessidade de edição de lei complementar pelo Poder Executivo para a regulamentação das alterações trazidas pela Emenda Constitucional número 86/2015 em obediência ao inciso 3 do parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Em outras palavras, caberá à lei complementar
dispor sobre critérios para a aplicação da referida execução equitativa, ou seja, definição da fórmula pela qual se dará a execução obrigatória e impessoal das emendas parlamentares individuais, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório. Bom, essa aqui é a resposta da primeira pergunta feita pelo presidente da Câmara, pela presidência da Câmara. Sim, é necessário sim essa edição de lei complementar pelo Poder Executivo de conformidade com a Constituição Federal. A linha B, segundo questionamento. Em caso positivo, isso iria atrapalhar a realização, a implementação das emendas impositivas aprovadas na Lei Orçamentária Anual? Um outro questionamento da presidência. A resposta da conselheira Mara. Tendo em vista que a emenda constitucional número 86/2015 estabeleceu que a lei complementar deverá dispor sobre os critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto no parágrafo 11 do artigo 66, conforme inciso 3 do parágrafo 9º do artigo 65 da Constituição Federal, a implementação de emendas impositivas aprovada nas leis orçamentárias anual restará condicionada à regulamentação prévia por lei complementar que trate da matéria. Ou seja, viu, vereador Júnior, por mais no caso passado foi aprovado aqui, segundo a conselheira Mara, mas essa implementação das emendas ela estará condicionada ao que está na LOA, a regulamentação prévia por lei complementar que trate da matéria. Esta é a resposta à consulta formulada que submeto à deliberação do egrégio plenário. Sala das sessões, em 2 de junho de 2016. Conselheira Mara Lúcia, relatora.